Olá pessoal, vamos começar a parte 3 da introdução falando agora sobre o banco de dados. É nessa etapa que a gente obtém o banco de dados, pré-processa, além de fazer engenharia de características, que é a arte de extrair informação dos dados já obtidos. E iremos abordar essa situação em alguns tópicos. O primeiro é a criação de características, o segundo é com relação aos dados faltantes, o terceiro, dados desbalanceados, e o quarto, variáveis correlacionadas. Então, nesta aula e na próxima, iremos nos aprofundar nestes 4 itens. E para apresentar essa questão, nós vamos utilizar este exemplo que trata de clientes em atraso, em que a variável V2 é igual a zero se o cliente não pagou a conta do próximo mês e V2 igual a 1 se ele pagou. Veja no primeiro gráfico, na variável 531, a distribuição dos dados em vermelho é muito diferente dos dados em verde. Isso quer dizer que a distribuição dos clientes maus pagadores é diferente dos bons pagadores. Ou seja, essa variável aparentemente é útil para discriminar estes dois grupos de clientes. Diferente, talvez, da V818, que está do lado. Ela tem a mesma distribuição quando V2 é igual a zero ou quando é igual a 1. Note que o eixo Y, a gente tem a frequência absoluta, então é nítido que os clientes bons pagadores têm uma frequência muito menor do que os maus pagadores. E isso é um problema que iremos tratar também, que chamamos de dados desbalanceados. Nesse caso em específico, a gente tem 80% de dados em vermelhinho e 20% de dados em azulzinho. Nos gráficos seguintes, a gente tem várias variáveis com comportamentos completamente diferentes. Veja que a V808, que está à direita, ela é muito assimétrica, da mesma forma que a V806, que está logo abaixo. Nesse caso, é interessante considerarmos a hipótese de transformar estas variáveis de forma a termos uma distribuição mais simétrica. Veja que isso não é uma obrigatoriedade, mas ajuda o algoritmo a aprender quando temos variáveis um pouco melhores distribuídas. E a V819 acontece algo muito curioso. Veja que temos uma frequência bastante grande em 200 e outra em 600. Entretanto, esse buraco entre 200 e 600 faz com que esta variável, da forma que ela está, seja muito difícil de ser utilizada pelo algoritmo. E também é uma boa alternativa tentarmos transformá-la, por exemplo, criando outras duas variáveis a partir dessa. Um ponto importante que deve ser feito a todo momento quando estamos analisando dados é pensar sempre um passo à frente. Nada adianta você interpretar um gráfico se não fizer nada depois deste conhecimento adquirido. Então, a nossa análise ela não pode parar no gráfico. A gente tem que, a partir dele, extrair uma informação adicional que muitas vezes o computador não é capaz de obter. Por exemplo, voltando à questão dos clientes em atraso, eu tenho a variável 531 que aparentemente era muito boa para discriminar os bons dos maus pagadores. E o que eu fiz a partir desta informação? Eu discretizei ainda mais a minha população. No primeiro gráfico, eu tenho os clientes que pagaram no primeiro mês, que eu chamei de G1, e os clientes que não pagaram, que eu chamei de G24. No segundo gráfico, eu tenho o G5, que são os clientes que pagaram no quinto mês, e o G24, que não pagaram.
E veja que eu fui fazendo isso para diversos perfis. E veja como a distribuição em azulzinho ela vai mudando com o passar dos grupos. Até que, quando chegamos em G23 versus G24, a distribuição dos dados é muito próxima. De novo, a frequência é diferente, mas o comportamento das curvas é muito próximo. Isso pode significar que os clientes G23 têm um perfil muito próximo do G24, diferentemente do G1. Além disso, abordagens como essa de segmentar o seu grupo é muito útil, especialmente com dados desbalanceados dessa forma. Isso faz com que o algoritmo possa ser direcionado para um aprendizado específico em determinado nicho. E vamos voltar a falar disso quando abordarmos a questão do desbalanceamento dos dados. Agora, com a variável 818, eu fiz a mesma coisa. Separei G21 com G24 e fui fazendo vários perfis de clientes. Note que a distribuição dos clientes em azulzinho e vermelhinho são muito parecidas. E aí nos leva a pensar que essa variável já não é tão útil assim. De fato, isso pode ser verdade. Entretanto, temos que ter em mente que o algoritmo utiliza várias variáveis em conjunto. Se essa não aparenta ser importante individualmente, ela pode o ser quando estiver na presença de outras. Então, essa abordagem visual facilita o nosso entendimento, mas não pode ser uma condição única para especificar as variáveis importantes para o nosso modelo. E como eu havia falado, algumas variáveis, por apresentarem um comportamento bastante atípico, geralmente é bom fazer algumas transformações. Nesse caso, a V134 ela tinha algo bastante peculiar, e o que nós fizemos aqui foi, primeiro, dicotomizá-la. Então, se a variável 134 é menos 1, ela ficou como 0, e se a variável 134 é maior do que menos 1, ela recebeu 1. Além disso, essa parte positiva da variável está apresentada no gráfico de baixo. Veja que, considerando esse zoom que a gente deu, a distribuição do azulzinho é muito diferente do vermelhinho. Isso quer dizer que, após esta transformação, pode ser que essa variável se torne muito mais influente, informativa, do que do jeito que ela veio. Então, é sobre isso que eu estou falando quando estamos tratando de engenharia de características. É mexer nas variáveis, mudar de várias formas para que o algoritmo aprenda com mais facilidade e extraia informações muito mais úteis. E olha que curioso essa questão. Do lado esquerdo, eu tenho os dados completos, ou seja, os adimplentes e os inadimplentes, e do lado direito eu tenho somente as pessoas que pagaram, os adimplentes. E note que lá no cantinho direito, a variável 821, que é a última, ela se tornou positivamente correlacionada com a V3 somente com os clientes adimplentes. Isso quer dizer que, ao segmentarmos o nosso banco de dados, algumas variáveis podem se tornar mais informativas justamente por conta desta partição dos dados. Uma segunda questão que chamamos muita atenção é sobre os dados faltantes. Muitas vezes, quando temos grandes conjuntos de dados, pensamos que eliminar algumas observações faltantes não vai fazer diferença. Mas isso pode trazer um impacto muito grande no resultado final. Temos essencialmente 3 tipos de dados faltantes. O primeiro, que é o completamente aleatório, ocorre quando a probabilidade dos dados faltantes é a mesma entre as observações. Por exemplo, os dados perdidos por um backup incorreto. Isso quer dizer que o missing ocorreu não por conta de outras variáveis,
ela ocorreu por acaso mesmo. Nesse caso, eliminar estes dados faltantes não trará grandes diferenças, a não ser que ela elimine muitas observações e faça com que o seu conjunto de dados diminua consideravelmente. O segundo caso é quando os dados faltantes variam de acordo com outras variáveis. Isso quer dizer que outras variáveis são importantes para explicar estes dados faltantes. Por exemplo, missing sobre a idade pode ser diferente entre homens e mulheres. Mulher geralmente não gosta de falar a idade. Então, a variável sexo, ela tem influência em termos ou não missing na idade. Nesse caso, eliminar a observação faltante da idade faz com que eliminemos automaticamente informações úteis que diferenciam homens e mulheres. E o último caso, que é talvez o mais grave, é quando a probabilidade de missing está relacionada ao próprio missing. Pode parecer meio confuso, mas eu acho que depois de um exemplo vai ficar um pouco mais fácil de entender este tipo de missing. Então veja, dependendo da renda do cliente, é mais provável que ele não responda sobre a renda. Então, pode ser que clientes que têm uma renda muito grande tendem a não responder questionários sobre a sua renda do que pessoas que têm uma renda menor. Um segundo, imagine que uma empresa tenha 100 funcionários e 20 deles usam droga. Se a empresa fizer um teste de droga no dia seguinte e estes 20 funcionários não comparecerem, teremos 80 funcionários submetidos ao exame e destes 80, 0% usaram drogas. Isso quer dizer que se eliminarmos estas 20 observações faltantes, a empresa tem 100% de funcionários que não usam droga. Entretanto, se levarmos em consideração que este missing não foi aleatório e sim dependente da variável droga, analisaríamos este processo de uma forma diferente. Então, note a importância de entendermos o processo gerador de missing, para que assim consigamos determinar o que fazer com estes dados faltantes. Uma das formas de tratar estes dados faltantes, que é talvez a mais simples, é deletar estas observações. E fazemos isso quando a natureza do missing é completamente aleatória, ou seja, estes dados faltantes não têm nenhuma relação com outras variáveis que estão no meu banco de dados. E podemos fazer isso de duas formas. A primeira é eliminar a linha inteira, mas essa abordagem reduz muito o poder dos dados, porque você diminui o tamanho da amostra muito rapidamente. Uma outra possibilidade é utilizar os dados completos de acordo somente com as variáveis de interesse. Então, se o meu modelo utiliza a variável 1, 2, 3 e 4, eu vou olhar os dados completos somente dessas 4 variáveis. E as demais eu ignoro para aquele modelo. Uma segunda forma, que é talvez a mais aconselhável, é fazer imputação dos dados, que é utilizado quando temos o missing aleatório e o missing não aleatório. Ou seja, fazemos imputação quando os dados faltantes são dependentes de outras variáveis. Assim, podemos utilizar essas variáveis correlacionadas com os dados faltantes para fazer predições sobre este missing. E pode ser feito utilizando média, mediana, moda, etc., ou através de modelos preditivos específicos para este fim. No caso do exemplo dos clientes em atraso, nós temos esta proporção de dados faltantes para cada variável que está descrita no eixo X. E do lado direito, temos no eixo X as variáveis, no eixo Y a combinação destas variáveis, e do lado direito
eu tenho a frequência destas combinações. Então, na última linha, significa que os dados completos têm aquela frequência descrita na direita. Na penúltima, que é a segunda maior frequência, ela está combinada com a variável 324, 424 até 329. Significa que combinar estas variáveis gera uma frequência apresentada lá na direita. E assim para todas as combinações. Dessa forma, eu consigo entender como que está a relação dos dados faltantes entre as variáveis. Porque se você elimina dados faltantes de todas as variáveis, pode ser que o seu banco de dados se reduza a algumas linhas. Então temos que tomar cuidado, inclusive, com estas combinações de dados faltantes entre várias variáveis. Além disso, olha que curioso esse gráfico. Eu tenho no eixo X a variável 324, no eixo Y a variável 348, o boxplot horizontal que eu tenho em azul, ele representa as minhas observações da variável 324. O boxplot vertical em azul significa as minhas observações da variável 348 quando a variável 324 é observada. E o boxplot em vermelho, que é muito curioso, é a distribuição das minhas observações da variável 348 quando a variável 324 é missing. Isso quer dizer que se eu simplesmente eliminar os dados faltantes da variável 324, eu estarei eliminando informações sobre a variável 348. Então esse missing não é completamente aleatório e eu não posso eliminar a linha simplesmente. Este gráfico mostra a distribuição da variável 348 quando a variável 324 é missing. E esse é a distribuição da variável 348 quando a variável 324 não é missing. Então veja a diferença das duas distribuições, simplesmente por considerarmos os dados completos da 324 ou os dados faltantes da 324. Um novo exemplo. Agora eu tenho a variável 531 no eixo Y e a variável 406 no eixo X. De novo, quem tem dado faltante aqui é a variável 806. O boxplot em vermelho representa a distribuição da 531 quando eu utilizo a linha referente aos dados faltantes da V806. E veja a diferença das distribuições. Essa é a 531 com o missing, ou seja, o boxplot em vermelho, e essa é sem o missing, o boxplot em azul. E olha que interessante essa variável 810. O boxplot azulzinho praticamente não aparece. Sabe por quê? Porque essa é a distribuição desse dado. E esse tipo de comportamento fez com que a mediana ficasse em 0 e fora disso se tornasse outlier. Então veja a importância de se fazer esta engenharia de características antes de apresentar para o modelo, porque senão ele não vai fazer um bom trabalho, não pela sua incapacidade, mas por não estarmos fornecendo a matéria-prima necessária para que ele faça o que deve. Mas muito cuidado na hora de se fazer esta imputação, porque a gente está mexendo nos dados. E se for feita uma mudança errada, talvez o algoritmo vai aprender coisas erradas por conta dessa má transformação que nós fizemos. Veja o exemplo dos clientes em atraso. Esta é a distribuição dos dados faltantes. Se eu fizer uma imputação com regressão, que está do lado esquerdo, é essa curva em vermelhinho. Veja como ele imputou mal os meus dados faltantes, considerando que a realidade deveria ser o gráfico de cima. Já o Random Forest
fez um trabalho muito melhor porque ele conseguiu acompanhar estas não linearidades da minha função. Então, diferentes abordagens de imputação podem gerar diferentes resultados. Então, terminamos aqui esta primeira aula sobre o banco de dados e na próxima continuaremos falando sobre esta engenharia de características.